A Receita Federal paga hoje 1 bilhão e 400 milhões de reais em restituições do imposto de renda. O valor contempla o quarto lote deste ano e resíduos de lotes de anos anteriores. E o Jornal da Câmara recebe o economista Luiz Rabi, da Serasa Experian. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. O que o contribuinte deve fazer com esse dinheiro? O que a Serasa recomenda? São basicamente duas recomendações. Para aquele contribuinte que está inadimplente, ou seja, que acumulou dívidas e está com o chamado nome sujo na praça, ou seja, não pagou as dívidas que ele deveria ter pago, é importante que ele utilize essa restituição para, se possível, quitar integralmente seus débitos, ou se não for possível quitar integralmente os seus débitos, procurar uma renegociação com os credores. E para aqueles consumidores que não têm nenhum impedimento, ou seja, não possuem nenhuma dívida em atraso, o importante é que ele que a restituição seja considerada como planejamento financeiro para o início do ano. Nós sabemos que no início do ano, como, por exemplo, em fevereiro e março, há um acúmulo muito grande de pagamentos, né? Férias, compras do final do ano, material escolar, IPVA, matrículas, IPVA, IPTU. Há um acúmulo muito grande de compromissos financeiros e os consumidores normalmente acabam ficando inadimplentes nessa época. Então, utilizem a restituição de imposto de renda, não gastem toda a restituição, reservem uma parte para, juntamente com aquilo com o 13º, que começa a ser pago agora em novembro, seja utilizado para fazer frente às despesas que sempre se acumulam no início do ano. A inadimplência, então, é a maior preocupação, Luiz, é isso? Sim, a preocupação é o consumidor não ficar inadimplente. Principalmente que agora nós vamos entrar numa época muito favorável para o comércio, né? Começa agora com o Dia das Crianças, em outubro, e já emenda com o Natal. É importante que as pessoas estejam aptas a consumir não apenas produtos à vista, mas também consumir a crédito. Abrir um crediário, planejar uma viagem agora nas férias. Então é importante que as pessoas tenham o seu nome limpo, né, para que elas continuem tendo acesso tanto ao varejo quanto a financiamentos para fazer frente a esses gastos ou essas despesas que elas estão planejando. É muito mais fácil, o acesso é muito mais garantido se a pessoa realmente está com suas contas em dias. Para as pessoas que estão em inadimplência é muito mais difícil ter acesso a esses produtos. Então utilize a restituição para realmente limpar o nome e chegar no final do ano, início do ano que vem, com uma boa situação financeira. Luiz, qual é o tamanho dessa inadimplência? Porque o problema é claro, o diagnóstico da Serasa Experian também é claro. Trocando em miúdos, quantas pessoas estão aí com a corda no pescoço? Veja, nós não temos o número de quantas pessoas. Nós sabemos que no ano passado, por exemplo, o volume de inadimplência registrada no sistema financeiro foi de 98 bilhões de reais. Esse foi o total do prejuízo gerado por falta de pagamentos. Não apenas de consumidores, mas também de empresas também. Já que no Brasil, muitos micro e pequenos empreendedores são, na verdade, pessoas físicas. São pessoas que acabam confundindo as contas da sua micro e pequena empresa com as suas contas pessoais. Então, no ano passado, o volume, a inadimplência de todo o sistema financeiro acabou gerado em quase 98 bilhões de reais. Esse ano, provavelmente, teremos aí um número um pouco menor, já que a inadimplência, pelo menos, vem caindo aí desde o início do ano, pelo menos até agora. Mas quando a gente diz que o número pode ser um pouco menor, se você falou que no ano passado foram 98 bilhões de reais, qual é a tendência? Quer dizer, se não é possível mensurar, há uma estimativa, pelo menos, que indica o seguinte: olha, na cidade de São Paulo, 8%, 18% das famílias estão com dívida. Existe como se aferir qual é o tamanho disso aí? Nós temos os dados não em termos de quantidade de pessoas ou quantidade de famílias, mas percentual de dívidas em atraso. Sim. Dentro do sistema financeiro, hoje no país, eu não tenho dado de São Paulo, mas hoje no país a inadimplência das pessoas físicas gira em torno de 7%. Ou seja, 7% das dívidas contraídas junto a bancos e financeiras estão em atraso há mais de 90 dias. Essa é a taxa de inadimplência que hoje, 7,2% para ser mais exato, que hoje vigora no país. E já esteve maior. No ano passado, a inadimplência em maio, por exemplo, entre maio e outubro, atingiu 8,2%. Então já reduzimos 1 ponto percentual a inadimplência, já estamos com 7,2%, mas o número ainda é muito grande, realmente 7,2% é uma cifra muito elevada. Nos países mais desenvolvidos o número é bem menor e esse 7,2% gera um prejuízo de 98 bilhões de reais no final do ano. Agora, por que essa tendência de queda, Luiz? Porque esse ano nós tivemos alguns fatores importantes, né? A taxa de desemprego continuou baixa,
O país ele teve um desempenho muito favorável em termos de desemprego do ano passado para cá. Essa empregabilidade mantém as pessoas recebendo os seus rendimentos. Então, aquelas pessoas que acabaram se endividando muito em 2010, em 2011, principalmente no mercado de veículos, que acabaram ficando inadimplentes, porém ficaram empregadas, recebendo seus salários e com isso possibilitando renegociar dívidas em atraso. Mas não apenas em veículos, cartão de crédito, cheque especial, são outras modalidades de inadimplência que normalmente sobem, quando sobem bastante. Então, a questão do emprego foi fundamental para que a inadimplência, que subiu muito em 2011 e grande parte do ano passado, do final do ano passado para cá, ela tem entrado numa tendência de queda. E agora a inflação também, que subiu muito no início do ano, já está diminuindo. Inflação em queda também é algo que ajuda bastante as pessoas a reequilibrarem o seu orçamento e aqueles que estão inadimplentes começam a conseguir pagar suas dívidas em atraso. Luiz, você deu o número aqui, 7,2% de inadimplência, dívidas não pagas há mais de 90 dias. Exatamente. Não existe uma estimativa de menos de 60 dias, mais de 30 dias, porque assim, o que a gente lê nos jornais é que se a gente tomar como recorte dívidas que, pelo menos uma dívida não paga há mais de 30 dias, esse coeficiente chegaria perto de 40%. Não chega nesse chega. patamar, não chega. No prazo menor de 90 dias, dificilmente esse patamar sobe a 10%. Então está bem sob controle a inadimplência. Veja, ela está elevada, ainda está no patamar elevado, né? Nós já tivemos no país a inadimplência aí na casa de 5,5%, 5,7%. Lá em 2010, quando a economia estava crescendo de forma acelerada, o desemprego estava caindo, né? O PIB cresceu 7,5%. Então nós tivemos uma inadimplência aí entre 5,5% e 6%. 7,2%. Ainda é um número elevado, seria uma febre de 38 graus, 39 graus, não é de 42 graus, mas, digamos, o paciente ainda está com algum quadro de febre, então é preciso cair um pouco mais, voltar aí para casa dos 6%, ou até um pouco menos do que isso, para que nós possamos falar, não, estamos numa situação mais favorável ou uma situação mais tranquila em termos de inadimplência. A Adriana perguntou para você do planejamento que envolve aí o futuro, né, com base nessa restituição, se prover aí para janeiro, fevereiro, março, IPVA, matrícula escolar, essa questão toda. Queria perguntar para você duas coisas. Primeiro, Natal. Como é que vai ser o consumo no Natal? Quão aquecido vai ser o consumo nesse período? Segundo, o dólar e a inflação perto do teto da meta. Eu queria que você falasse sobre essas questões. Exatamente. Esse ano, né, pelo menos até agora, né, o varejo não teve um desempenho assim tão favorável. Havia uma expectativa mais positiva no início do ano, só que quando nós olhamos as vendas da Páscoa, Dia das Mães, não foram assim crescimentos muito expressivos, crescimentos na casa de 2%, 3%, no máximo 4% em relação ao ano passado. Normalmente, quando o varejo cresce, ele cresce 7%, 8%, 9%, até chega com crescimentos até de 10%. Esse ano realmente está muito mais fraco. Agora, por que o varejo no primeiro semestre foi mais afetado? Pela inflação. A inflação subiu bastante no início do ano, isso realmente acabou atingindo muito o consumidor se retraiu, né? Então a venda do varejo no primeiro semestre foi realmente mais fraca. Agora com a inflação caindo e o próprio dólar também que bateu 2,45, voltando agora um pouco, hoje está em torno de 2,27, 2,26, isso pode animar um pouco mais o consumidor, principalmente agora no Dia das Crianças. O Dia das Crianças é um termômetro fundamental para o Natal. O comportamento do Natal normalmente ele é desenhado, você tem uma boa prévia do que vai ser o Natal com o movimento do Dia das Crianças agora em outubro. Então eu acredito que nesse período a gente deve ter um comportamento melhor do que nós tivemos, por exemplo, na Páscoa, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, ou seja, um crescimento um pouco melhor do varejo. Agora, aquilo que nós estamos comentando, não adianta aí o consumidor ir com muita sede ao pote, agora gastar todo a restituição do imposto de renda, gastar todo o 13º, porque no início do ano sempre vem a conta, né? Vem a fatura do cartão que foi gasto aí no Natal, vem a fatura do cartão com as viagens nas férias, aí emenda junto com o Carnaval, matrícula, mensalidade escolar e ainda tem o pagamento de IPVA e IPTU. Então é importante que o consumidor realmente faça esse planejamento para não ficar inadimplente de novo no ano que vem. Em síntese, dinheiro não tolera desaforo. Com certeza. Legal, Luiz. Obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Eu agradeço e até a próxima.